Começando mais um Performance SA, hoje com um convidado muito especial. Eu sempre falo a mesma coisa, que todos são especiais, mas esse é especial do especial, porque nós somos amigos há 30 anos, a gente estava antes de começar a gravar falando das histórias. Quanta aventura, né, cara? Quanta coisa tem, Nem me antes de fala. falar de corrida, de triatlon, de Ironman, você trabalhar no mercado financeiro ainda. Foi. E Mas aí, enfim, vamos nessa. bem-vindos ao Performance Obrigado. SA. O Não, que bom nós vamos demais. começar? Vamos começar com triatlon, corrida, mercado financeiro, o que vocês Bom querem? demais receber o Galvão aqui. E já te prometo que eu não vou perguntar quando é que abre a inscrição de prova, qual é a próxima praça, a gente não vai falar disso. Tá Porque bom. toda vez que eu encontro o Galvão, que dia que lança a inscrição, não sei o quê. Fortaleza vai ficar? A próxima. Cara, toda vez. Ele não tem sossego. Por isso que ele não tem rede social, Não tem. tem Você não paz. Negativo. Nada, Facebook, Zero. LinkedIn, Zero. Instagram, O nada. LinkedIn tá lá, acho que não mexo há uns 12 anos, mas tá inoperante, tá hibernado. Mas, obviamente, a gente, como business, tem as nossas, né, redes sociais, 3Day, Ironman, Unlimited. Mas eu na física, todo mundo fala, você devia ter, tá? Eu falei, puta, tô fora. Faz isso não, cara. Tô Que fora. vão te Não, perguntar. não. Não. Mas tá tudo certo. Pô, Vamos começar. Começa aí. O que você Você quer quer levar? agradecer primeiro a RN Investimentos? Não. Vamos falar, tamo, Importante, vai. tamo- Patrocínio. Tá ali o João ali, vamos Quem falar paga a da conta tem que RN agradecer. Investimentos aí, mais especialista em investimentos, então o João tá ali, vê ali também, hoje acompanhar a nossa gravação. No final vai ter uma pergunta surpresa para você, Galvão. Essa aí eu não vou te pautar antes, que essa é a surpresa mesmo. Mas vamos deixar os links aqui da RN, mais pra frente a gente fala dela quando for fazer a pergunta, mas agradecer o Galvão, Carlos Galvão, por estar aqui com a Valeu. gente, batendo esse papo. Valeu, obrigado a vocês. Galvão, vamos começar de hoje. A gente vive um boom, principalmente da corrida, desde a pandemia. As pessoas descobriram que não podiam ir pra balada, que fazer esporte é mais legal, Verdade. que dá pra ter pegação, dá pra ter festa. Saudável. Dá pra ter saúde. É saudável, não tem bebida, não precisa dormir tarde, pelo contrário, fica magro, fica magra, melhor pro cabelo, melhor a pele, e boom, o boom da corrida. Verdade. Aconteceu a mesma coisa com o triatlon? Sem dúvida, Lelo. A gente verifica esse fenômeno replicado ao triatlon, né, na devida proporção, obviamente, lembrando que da mesma maneira que as pessoas pós-pandemia verificaram isso e sentiram a necessidade, principalmente, de estar bem, estar sano, estar, né, com a saúde mais do que nunca em ordem, a gente verificou esse incremento aí de interessados na nossa plataforma multiesporte, que é o triatlon, né? Lembrando que a gente tem que obrigatoriamente nadar, pedalar e correr. É um pouco mais complexo do que somente correr, mas a gente de 2023 para cá, principalmente, 22 foi aquela acomodação pós-pandemia, de 23 para cá, 24 e 25 e já uma projeção para 26, na nossa leitura isso vai ficar sustentado, né? Esse interesse das pessoas, e principalmente eu vejo que cada vez mais essa motivação da pessoa se desafiar, né? Então a gente quer muito conversar e trazer atletas desse mundo de bike, de corrida ou de natação para esse nosso mundo multiesporte, né? A gente quer que as pessoas, porque vamos combinar, eu sou suspeito para falar, né, de triatlon, mas a pessoa que só corre, só nada, fica contando azulejo, é um saco. Olha, cuidado que nós temos Não, eu uma sei, pessoa eu sei, especial mas ele assistindo. sabe. E a pessoa que E só você já pedala, contou muito azulejo também, né, eu Galvão? também, e a pessoa que só pedala, porra, então Eu parei de nadar porque só era azulejo. Azulejo, respira. Azulejo, Exato. respira. Então, vamos juntar os três e, cara, e a gente tem que também desmistificar essa questão. Obviamente que ele é um esporte mais caro, é uma disciplina mais cara, mas você não precisa ter uma bicicleta de 100 pau. Sim. Você pode começar com uma bicicleta boa, de entrada de 6 mil. Deveria. E muito entre a gente, a grande maioria que tem bicicleta de 100 pau vai performar a mesma coisa com uma bicicleta de 6. Sim. Né? Isso é fato. Uhum. Então, assim, de qualquer maneira, sim, a gente também está nesse momento importante, eu diria mais do que de consolidação, agora acho que é de crescimento ordenado. E seguimos na jornada, 25 anos, cara, à frente dessa linda jornada e, se Deus quiser, mais 25, hein? Antes,
Se a gente for fazer uma linha do tempo nesses 25 anos, rapidamente, como foi o mercado em termos de crescimento e decrescer? Cara, Lelo, o começo foi muito difícil, né? Eu diria que os primeiros 3, 4 anos a gente fundamentalmente só tinha uma prova, Isso foi que ano? 2001, 2000 para 2001. Quando saiu de Porto Seguro para... Exato. Nessa migração, a gente sabia que tinha potencial, se bem trabalhado, se bem explorado, com uma praça, uma venue adequada, mas também, por outro lado, só tinha a distância full do Ironman, então é mais desafiador ainda, é mais limitante ainda. Cara, então a gente tecnicamente operou no vermelho, os 3, 4 primeiros anos, a gente começou a abrir outras frentes, como por exemplo o Track and Field Series, junto com os nossos parceiros naquela época da Track and Field, começou a abrir outras frentes, sempre com o carro-chefe sendo o Ironman. Mas foi muito difícil, então até 2006 a gente foi ali no break-even, ali, né, um malabarismo danado. O que é normal para o empreendedor no Brasil. Exato, ainda mais no começo, ainda mais nisso que a gente vinha fazendo. Um nicho, não. Que era exatamente super nichado. Mas me parece que você sempre tinha essa visão, sem querer te interromper, eu te conheço, me parece que você sempre tinha visão de que isso um dia vai... Cara, Lelo, eu não sabia quando, mas eu sabia, e foi o que me motivou, e eu falo, fico arrepiado, cara, a sair do mercado há 25 anos. Eu sabia que a gente tinha um movimento, uma plataforma, primeiro, com um propósito, que o propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. Isso não tem preço, mas obviamente que isso não paga a conta. Sim. Mas eu sabia que a gente, se bem trabalhado, tinha um potencial promissor pela frente. E aconteceu. Então assim, até aí 2006 foi uma sacada fantástica, que na minha leitura foi a virada, que foi a introdução do novo circuito mundial, no mesmo modelo do Ironman, provas classificatórias no mundo, classificando para um mundial, só participa do mundial quem passa classifica bem pelas seletivas. Vai dar sacada. Você força a pessoa a correr. Obrigatoriamente. E aí lançaram a distância meio Ironman, ou 70.3, em 2006. No primeiro ano a gente já entrou com a nossa prova em Brasília, coincidentemente. Eram 12 provas. E foi o pulo do gato, porque você ainda oferece para o seu cliente / triatleta o sentimento de pertencimento. Sim. A essa tribo, né? E os caras têm até figurinha minha, 70.3 não é Ironman, né? Já recebi. Cara, mas enfim, isso é uma tremenda bobagem, porque, enfim... Então, aí a gente começou a pegar realmente tração de verdade. Começamos a ampliar o número de provas, ampliar awareness, ampliar frequência, calendário e as pessoas começaram... Hoje a gente ainda sente muito, por incrível que pareça, quando você fala em triatlon, isso é uma coisa boa e ruim, né? Desculpa o cabotinismo. Quando você fala em triatlon, a associação é direta conosco. É um monopólio, vocês têm um monopólio. Né? Isso tudo na vida tem prós e contras. Exato. Né? Obviamente a gente sempre tenta olhar o copo meio cheio. Mas quando você fala em triatlon, a pessoa já associa a Ironman e fala, isso não é para mim. Sim. Então fala, não, calma. Você sabia que, por exemplo, tem um 3Day, Troféu Brasil e outras provas eu nem sabia. Pra mim era tudo Ironman. Exatamente. O Troféu Brasil mais antigo ainda. Mais antigo. O Troféu tem 35 anos. Né? Foi o precursor. Né? O trabalho fantástico que o Núbio fez e faz. O Núbio tá à frente aí. Então assim, e aí a gente começa a falar, não, você sabe. E aí a gente... Também o ano passado a gente lançou a distância Super Sprint. Sim. Você sabia disso? Não. Até então a gente tinha Sprint, 750, 20 e 5, Standard ou Olímpico, 1,5, 40, 10. Cara, Lele, a gente começou a perceber que para a barreira de entrada no triatlo é a água, é a natação, ponto. Porque do chão o cara não passa. Deu um quiprocó grande. Acho que a primeira barreira é o dinheiro. Que é mais caro que a corrida. Mas muita gente tem muita medo da água mesmo. Sim. Tem sido cada vez pior. Mas eu digo o seguinte, para você, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que o triatlo nunca vai ser igual à corrida. Por quê? Porque você tem a barreira da grana. Sim. Já são 3 modalidades. Depois também. tem Exato. Encaixar tudo, achar piscina. Mesmo que você ache tudo barato, ganhe tudo. Cara, treinar uns 3. Pra você colocar de pé o evento. Dependendo da distância, você não coloca. E aí, cara, a gente viu que os 750 metros, para a pessoa que quer começar,
é desafiador. Uhum. A gente lançou a distância super sprint. O que é? Que é metade do sprint. Nada 375, pedala 10 e corre 2,5. E, cara, foi um Nossa, é uma sucesso. pauleira, hein? E foi sucesso, porque 375, qualquer pessoa nada de cachorrinho, Isso. de costas. Isso. E, cara, a gente limita tecnicamente o 3D entre 600 e 700 350, atletas. 10 e... 375, 10 e 2,5. Metade da... É do Peru. A Acho que prova eu é... gostaria de fazer essa prova. Cara, É, muito porque é muito legal. legal, a galera vai... Cara, então você vê, você tirar o pega aí medo, né? dos Quanto tempo? 600... Meia hora de prova? Por rápido. Você pega o... Porrada, A hein? gente limita 600, 700 atletas cada etapa do 3D, um terço é super sprint. Então, e o cara tem uma baita experiência. É. Então, assim, a gente, cara, então, a cronologia mais ou menos foi essa. E de 23 Quanto você tinha de inscritos no começo, no começo e total, né? Eu digo, a gente começou, o nosso desafio era só o Ironman no início. Nosso primeiro Ironman a gente colocou 476 atletas em Floripa, vindo um cenário de 220, quando era Porto já Seguro. dobrou. Já dobrou, mais que dobrou. Aí já mostrava, opa, Estamos certo. tem ainda um horizonte aí desafiador pela frente. Mas, e esse ano a gente vai entregar evento para 12 mil pessoas. Tudo. Só de triatlo. Só de triatlo. Só de triatlo. Entre 3D e as etapas do Iron, 5, 70 meio, 3 e o full, que é daqui a 2 semanas. 12 mil. 12 mil. Cara, e de novo, né? Você pega uma prova do Run Series, põe 3, 4 mil. Sim. Né? Então, são Mas, números de novo, a diferentes, gente né? tá falando... A percepção do nosso universo triatlon é impressionante. Então, assim... É impressionante. Então, cara, a gente Ele quase... não é um esporte caro. É barato. É. É um Não, esporte não é. caro. Ele é mais caro. Mas eu acho que, de novo, a gente tem que quebrar essa... Isso. Sim. Não, mas, cara, você consegue fazer um pacote com... De novo, tem nutricionista. Eu já teoricamente. fiz triatlo, desculpa te interromper, eu já fiz triatlon de Calói 10. Aí. Vai fazer, é. Não, e assim, é porque as pessoas... Roubaram a minha bike. 3 dias antes da prova, eu liguei pro Marcos Paulo, falei, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma Calói 10 em casa, você quer que eu te empreste? Eu falei, tá bom. Aí, e faz, cara. Você Peguei faz a Calói mountain bike. 10 É. de tênis. Eu não Com pedalei- firma-pé, né? não tinha- Firma-pé. Firma-pé. Não tinha sapatilha, não tinha tempo de fazer. Eu falei, que eu vou... Qual a distância que era da problema? Era um olímpico, era um duatlon, desculpa, era um duatlon. Aqueles da Companhia Atlética? Não lembro quem fez na 23 de maio. Olha, cara. Eu Bobear gosto. Foi o Gaioto, ou o Acho Célio. que foi o Gaioto. O se não me Gaioto, o engano. Célio. Eu gosto de subir. Fiquei em terceiro. Aí. Passava os caras de Calói 10, ninguém acreditava. É, não. Você vê. Mas também é um ruim de ser o sinônimo, né? Quando o sinônimo é Ironman, todo mundo acha que é longo, fala, não consigo fazer qualquer bike. E realmente, se eu for fazer um Ironman, o 180 com a Caloi 10 com a mountain bike, dá pra fazer? Dá. Vai sofrer? Mais do que Exato, deveria. mas para você ter a Mas o experiência, sprint é... com o Super Sprint, você O faz com o sprint é. mountain bike, É. cara. A que você tem. Sim, Não precisa mais nada, Exatamente. firma pé. Você vai ter uma baita experiência. E é a nossa missão. sim. Né? A gente sempre fala que ele é chegada num triatlo, é só o começo da jornada do cara. Então, assim, Porque é o que você falou, transforma vidas, né? transforma a Porque a vida. pessoa que entra nesse mundo, Sim. dificilmente ela sai. É. Ela pode até não querer mais fazer triatlo, É. querer treinar muito, vai correr, mas ela nunca mais sai do mundo E esportivo, a, né? gente Da qualidade. e a gente desencoraja a pessoa a não fazer a escadinha, falando de triatlon, né? Começando das distâncias menores, porque o cara que já se desafia num 70.3 num full, a chance é grande dele vai ter a experiência, mas vai ficar traumatizado, porque vai sofrer tanto. Uhum. Muito. Aí fala, isso não é pra mim. Porque se a gente É. sabe, você na ponta do casco, você já sofre É. na longa distância. Lembrando que as pessoas às vezes subestimam o 70.3, o tempo médio de um cara que termina um 70.3 das 8 horas e meia regulares, né, que é o tempo limite, é 6 horas e 10, Médio. médio. Putz. E do full, 13 horas e 20, 13. 13, A média. a média. É. Então você pega aí 6 horas, cara, é brutal. quase 2 maratonas. E o nego subestima. Então, assim, mas eu acho que a gente está no caminho. A gente vê aí um movimento super positivo das pessoas cada vez mais. E essa questão dos influenciadores, tudo pro bem ou pro Sim. mal. Né? Então, eu tive anteontem lá na casa do Ironman, aqui em São Paulo, com o Diego Ribas. Eu ia comentar isso agora. Cara, um cara... Jogador de futebol. Diego Ribas, camisa 10, né, da seleção. Jogou na época do Robinho, né, com o Santos. Foi da dupla do Robinho. Atleta do Werder Bremen, Juventus, Atlético de Flamengo Madrid, depois. vai debutar no primeiro 70.3 no Rio de Janeiro. Que legal. Ele tem 6 milhões e meio de Seguidores. seguidores, cara. Não, E quem Maravilhoso, perturbou muito ele maravilhoso. para fazer foi o Rafael Moura, que é o He-Man, que era outro Que jogador já de fez futebol. 7 Já 70.3. fez, vai fazer o Vai full fazer o agora. full.
Então E isso é é muito maravilhoso. bom. Então você vê outras pessoas. Orgânico, né? Exato. Furando a Orgânico. bolha. Então isso pra gente é maravilhoso. Então traz aí uma visibilidade e um awareness fora do nosso cluster aqui, que a gente vai muito bem aqui. Mas e aqui fora? Tem gente que não sabe o que é Ironman ainda hoje, cara. É. Não sabe. Não, uma corrida igual, né? Eu corri maratona. Não, mas quanto? Ah, corri 10K. Maratona de 10, é. Não, não é Maratona mais. de São Você fez Silvestre, uma né? corrida de rua de 10K. Mas a maratona Maratona de 6. É. Direto, né, aliás? Direto. Não, eu vejo os influencers, muito tem o vídeo lá. Eu fiz meu Ironman em São Paulo. Aí você fala, não tem Ironman em São Paulo. Aí o cara não escreve, aí assim, tem um negócio. E Galvão, assim, vendo esse movimento, né? A gente tava falando aqui offline, que antigamente, né, a inscrição do Full era todo mundo na frente do computador meia-noite. Lembra? 15 minutos, cara, eu recebi o boleto, né, pra pagar, tinha que Isso, pagar o boleto e tal, loucura. acabou. Aí o Ironman veio com esse crescimento de 70,3 e outras, muito mais prova, né, o que aumentou e te gera uma concorrência, já que o público Sim. é de um poder aquisitivo alto, ele consegue viajar também, Sim, né? sem dúvida. E aí você teve esse boom e tal, depois deu uma normalizada nessa questão do Ironman, tudo, a galera preferindo 70,3 e agora a gente tem esse novo momento que a gente tá falando, Brasília sold out em 24 horas, todo o circuito desse ano dando sold out, que puta, maravilhoso do ponto de vista do Maravilhoso. organizador, mas você acha que traz alguma armadilha do tipo, cara, vamos abrir mais prova ou não, isso tá Boa pergunta. legal? Cara, aliás, pegando o gancho aí que você deixou, quase que esse ano a gente faz 6 70,3. Quase. Fortaleza, né? Exato. E aí a gente não fez Fortaleza, o Challenge foi lá e fez o que é. De novo, as pessoas acham que eu sou contra outras provas de triatlo. Muito pelo contrário. Quanto mais triatletas no Brasil tiver, melhor pra gente. Claro. Porque no final do dia a gente sabe que ele quer buscar uma experiência Ironman no 70,3. Eu sou contra prova mal executada. Porque aí o cara que a gente... experiência é ruim. Exatamente. Nunca mais volta. O cara que tanto a gente quer trazer desse cluster de água, bike ou corrida somente para o mundo nosso, o cara fala, deixa eu voltar para minha corrida, o meu trail run, que é muito mais bem organizado. E não é verdade. Agora, então, eu sou contra a prova mal executada. Então, cara, a gente, essa equação, a gente fica naquele borderline ali de coloca mais uma prova ou cuida bem desses nossos 6 eventos. Cara, aumenta um pouquinho o limite técnico, a gente tem essa discussão. Uhum. O que a gente não abre mão é da entrega. Porra, Lela, eu não posso fazer as nossas provas, né? Não dá. Até poderia, mas não cabe, né? Porque a semana do evento é uma loucura. Sim. A gente, a partir de quinta, já não dorme. O Galvão, cara. Não, esquece. Aquela ansiedade, eu vou lá para... Ainda hoje? Ainda hoje. Toda prova, o Galvão tá de moto no percurso arbitrando. Toda não prova. tem conversa. Ele tá em todas, cara. Todas. Vê, a galera mexe com ele, não. Porque a É o galera, olho do dono que engorda o boi, mas né? ele tá lá no. E eu fico ali, né, cara? Na labuta ali, não tem conversa, cara. Então, assim, de novo, porque primeiro eu amo o que eu faço, segundo eu entendo do que eu faço. Amo o que faz e você faz o que você vende, né? Exatamente. Você é um Ironman. Exato. E isso dá mais propriedade. Claro, você conhece o que você está falando, o teu Exatamente. produto a fundo. Tem muito organizador de prova que não corre, Sim. que longe de ser triatleta, na minha visão, não funciona, cara. Porque você não entende Claro. o que o seu cliente no final do dia espera, merece, Precisa. Exato. Então, assim, cara, então não dá para fazer nossas provas. Então, por outro lado, eu faço prova fora. Voltei agora do Panamá. Nos encontramos lá. Encontramos lá no Panamá. Você fez Panamá? Fiz. Me classifiquei para Marbella. Que legal. Só que na categoria dos velhos agora. Quantos anos você tem? Desculpa a falta de educação, Vou mas fazer 56, cara. Tá bom. Então, assim, tá bem. e é uma vaga, uma ou duas vagas. Então, tinham 40 veinhos lá na minha categoria. Fui vice-campeão da categoria e consegui a vaga para Marbella, que era meu objetivo. Que legal. Mas o que eu quero dizer, Lela, é que essa experiência e essa entrega, isso que a gente tem que cuidar. É curioso porque hoje em dia o movimento Ironman está presente nos 6 continentes, são 180 provas. São chineses que compraram? Não mais. Não Eram. Tá. Eram até... A primeira grande movimentação de compra foi em 2006 para 2007. Um grupo de private equity americano comprou do oftalmologista lá, Dr. Pete Gill, por $90 milhões, falando de negócio. O que ele tinha pago $1,5 milhão. Que loucura. Estamos falando de $90 milhões Isso. há 15 anos atrás. Isso. Corrija esse valor, porque
Um valor De grande. inflação. Aí esse, como todo fundo teoricamente flipa depois de 5, 6 anos, dito e feito, 2014, esse fundo Private Equity Partners vendeu para o grupo Wanda, para os chineses, Por quanto? por 750 milhões de dólares, Quase 10 vezes. 8 vezes. quase 10 vezes. Esse grupo Wanda ficou até 21, durante a pandemia, e vendeu, voltou para um grupo de private equity americano, o Advance, entre outras coisas, eles têm aquele Condé Nast, aquelas publicações, Discovery Channel, Eu lembro disso. por 950 milhões de dólares. Voltou Uhum. para americano. O que não foi mau negócio, levando em conta que você estava no meio da pandemia, sem eventos acontecendo. Exatamente. De Não, 700 tudo para parado. 950 foi Beleza. bizarro. Tudo parado. E, cara, então hoje voltou a ser americano, sempre baseado na Flórida. E aí, Ah, e Flórida, eu não sabia, achei que era Califórnia. Flórida, Tampa. Tá. E hoje são mais ou menos 40, 43, 44 Ironmans full e 125, 130, 70.3 no mundo. Nós temos 5 70.3 e o full. Independente de qual prova você faça, você no final da prova recebe como atleta um link para fazer participar de um survey, de uma pesquisa. Esses dados são compilados nos Estados Unidos, a gente não tem ingerência nenhuma. Curiosamente, o índice de resposta, o percentual de respostas dos nossos atletas do Brasil é o maior do mundo, chega a ser 30%, que é um número muito importante, né? Vocês sabem disso. Muito. E depois o organizador recebe o resultado dessa pesquisa. Cara, e assim, né? Por exemplo, e é uma pesquisa super completa, desde como é que você, atleta, se sentiu no momento da inscrição? Foi tudo bem? Foi fácil? Foi friendly? Toda a Legal. experiência. Toda a experiência. Quando você chegou na Começo. cidade anfitrião, na venue, como é que você tudo. Como é que foi a natação, station, Ironman Village, tinha tudo que você precisava, etc, etc, etc. Hotelaria, que também você não tem responsabilidade pela hotelaria, mas também. Exato. Tudo. Beleza. Esses dados são compilados e voltam pra gente. Aí eles, entre várias informações importantes, eles highlightam três indicadores super relevantes. O primeiro deles é se você indicaria a prova para alguém. A média global é de 70.3 e é muito próximo. Uhum. 86.4. Eu estou esperando Brasília, que eu não recebi ainda, devemos receber essa semana, demora de 5 a 6 semanas. E o último número que a gente tem é de Aracaju, que foi a nossa última prova do ano passado, 70.3, que foi, modéstia à parte, um sucesso. Foi em novembro, a gente recebeu as informações. Então, a média global, se você indicaria para algum amigo, 86.41, Aracaju 91.19. O outro dado, overall satisfaction, né? Como é que foi a sua experiência como um todo? Média global, 58 ponto alguma coisa, Aracaju 94.2. Caraca. E o terceiro, que para mim é o mais emblemático e mais importante, é o NPS, Net Promoter Score. Como é que o cliente te avalia enquanto serviço ou produto? Isso é mais. É de 0 a 100, né? Ó, título de ilustração. Aqui no Brasil, um bom NPS é 70, 75, 78, que é, por exemplo, uma Natura, eventualmente uma Track and Field, e por aí vai. E os piores, telefonia celular, Operadora. operador é 20, 30, Banco. 40, companhia aérea. Cara, média global, 52, 70.3 Aracaju, 86. 86. Caramba, muito acima. E aí, isso faz com que a nossa responsabilidade aumente. Sim. Do nosso time. E aí, quando a gente recebe esses dados, eu chamo toda a equipe e falo, moçada, parabéns, porém... Temos que subir ou manter. Não, exatamente. Tem que manter essa régua aqui em cima, é um baita desafio. Quantas pessoas você tem hoje na estrutura? Fixa. Temos 32 pessoas. Tá. E quando vai para um evento, um Ironman em Floripa, um full? O Ironman Full, a gente agora daqui a 2 semanas vai ter trabalhando 1.252 pessoas. Caraca. Eu já recebi foto da Expo lá que já está sendo montada, cara, a estrutura é... Não, loucura, a gente monta um mês antes. Cara, no 70.3 Brasília agora, a gente esteve trabalhando 830 pessoas. Que margem você tem? Fala de mais ou menos de 10 a 20, de 20 a 30? Cara, é mais perto do segundo número aí. Tá bom. É interessante, cara. O nosso negócio é um bom negócio. Tá. Senão a gente não estaria fazendo há 25 anos, apesar do Mas tem risco, desculpa te interromper, porque você não tem a receita recorrência, você não tem a Total. garantia da receita. total. Você tem que matar o leão todo evento. Não tenha dúvida. E mais do que isso, a gente tem exposição à flutuação de câmbio, que a gente tem obrigações em dólar. As pessoas... Cara, você assim, tem o revenue share ou você paga um FII, como é o modelo de... a gente é licenciado, aliás, a gente é o licenciado mais antigo do circuito mundial. Olha só.
Que legal. Cara, e a gente paga um royalty por evento e um variável por atleta com Tá bom, uma escala definida a 4 mãos. tá bom. A partir de tantos 1.000 atletas, um valor e mais um royalty fee. Em dólar, 7 dígitos. Tá. Então assim, cara, a gente... O jogo não é Não para amador. não é para amador. Então, cara, de novo, aqui no Brasil, infelizmente, o empresário que tem êxito, eu não gosto muito da palavra sucesso, mas que tem êxito ou tem relevância, né, é mal visto por uma boa, né, é pecado ganhar dinheiro aqui. Peraí, só um minuto, amigo. Né, peraí, é o nosso negócio, né? Graças a Deus eu trabalho com a minha paixão, mas a paixão não paga conta, brother. Então assim, porque o cara, deu sold out em Brasília, o cara já pega a calculadora, 1.700 atletas, às vezes tanto, beleza, tivemos de fato uma receita importante. Mas E a despesa? Você não sabe o que... só vou dar um exemplo aqui que eu acho que é importante. Não, você tem que pôr. Desculpa, é só, você tá falando de que as pessoas não enxergam o quanto você paga de imposto. Que é o governo é o teu maior sócio. Não é o Ironman em Flórida. Custo É o de governo. Cone, gradil. Cara, de 35 perda. pessoas de funcionário Ah. de um custo fixo Sim. que você tem 6 provas por ano. Cara, Então, a cada 2 meses você tem prova, mas você tem um custo mensal de 35. com ou sem Prova prova. sem Com prova. ou sem prova. Exato, Se então, tiver assim- sold out ou não, você tem o custo de 35. pra Exatamente. carregar, pagando imposto, empregando gente que tem família, que tem filho, que tem que pagar Tudo. a escola que você paga pro Exato. filho. Todo A gente, o 70.3 do Rio, que é uma prova importante nossa, até 2023 era feito lá no Recreio dos Bandeirantes. Que o carioca fala que não é Rio. Né? É o que Recreio. né? Bem longe. Barra, reserva e recreio, né? Para Copacabana é 1 hora. Beleza, e a gente estava um tempão já, há 4, 5 anos, junto com o pessoal do Sete Rio, que é o CT do Rio, o órgão de trânsito, mais a prefeitura, tentando levar a própria Zona Sul. Copacabana, Forte Copacabana, né? Pô, Mais apelativo, um apelo Total. turístico bem melhor. Eu fiz- Eu adorava o outro percurso. o mundo, mas, Fiz um cara, brasileiro lá de triatlon que foi em Copacabana, em cima do. Agora não tem mais, eles demoliram para fazer o Porto Maravilha, O mas era elevado ali lá, em cima. ali. O elevado. Perimetral que chamava, né? Isso. perimetral. E aí, cara, e a chegada, pra você ter ideia, na Marina da Glória, no aterro, a foto finisher hoje em dia do Rio é o Pão de Açúcar. Espetacular. Porém, o pessoal liberou com algumas condicionantes. Entre elas, a gente teria que gradear 2 transições, Copacabana e aterro, todo o percurso de Copacabana até o aterro. Resumindo, só essa operação de grade, uma linha, uma rubrica na nossa planilha gigante de custo, só essa rubrica de manuseio e grade, R$542 mil. Nossa senhora. R$542 mil. Caramba, que loucura isso. Então assim, e aí? Uma linha. Uma linha. Uma linha. Então, cara, né, vamos... É. Legal, não tem problema nenhum. Outra linha, quem vai gradear? Tem É. mão de obra, é mão. É braço, Tudo. pondo caminhão e Então, braço. assim, você perguntar, é um negócio, sem dúvida nenhuma, superavitário, desafiador. Eu acho que como qualquer business aqui no nosso país é mais ainda, né? Porque você fica aí à mercê de N variáveis absolutamente não controláveis. Mas, cara, é um negócio que acho que mais do que... Né, eu não sou movido por dinheiro, cara. Dinheiro se ganha e se perde. Dinheiro é uma commodity, cara. Eu sou movido por, de fato, poder fazer parte de um movimento transformador de vidas. Senão você estaria no mercado de capitais. Exatamente. E eu sou às vezes questionado, Lelo, por amigos meus que continuaram no mercado, né? E hoje, graças a Deus, estão super bem. Um deles é sócio de banco, o outro, porra, tem helicóptero. Legal. E aí eles brincam, porra, Galvão, se você tivesse continuado no mercado, você estaria mais rico? Muito provavelmente. Mas eu te garanto que eu não estaria tão realizado Feliz. e tão feliz como eu estou hoje, cara. Então, assim, eu não vou usar 2 relógios, eu não vou viajar 2 executivas, não vou guiar 2 carros legais. Eu não tenho aquela história da ambição. É muito relativo. O que é sucesso financeiro para você? É relativo. Então, assim, cara... E eu garanto que esse teu amigo que tem helicóptero, casa de milhões, tá muito mais fudido, literalmente, fisicamente e mentalmente, cara. porque não tem as Não, condições. Tem perfil, né? Às vezes achou também. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Galera, assim, vamos combinar, a gente conhece muita gente, né? Sim. A gente tem um networking, acho que importante, né? De pessoas
que tiveram uma carreira, independentemente do segmento, exitosa financeiramente falando. Tudo certo. Porém, São escolhas. eu tenho amigos Uhum. que são muito, muito ricos e são infelizes, cara. É. Mas assim, vários. Sim. Já falei pro Gabriel, eu fui headhunter, 16 anos da minha vida, entrevistando gente para vagas. Eu entrevistei grande parte da Faria Lima e eu posso afirmar para vocês, até 3 anos atrás, quando eu estava nessa vida, que 90% do mercado financeiro da Faria Lima é extremamente infeliz. Sim. 90% do mercado financeiro da Faria Lima quer sair do mercado financeiro. Você vê, cara. Porque 10%, 2% ganham muito dinheiro, 8 ganham muito bem e o resto é escravo do escritório tentando chegar Sim. na pirâmide de cima, na E fica- parte de cima da pirâmide. Fica preso a um estilo de vida que criou ali, que não consegue sair, e não tem, e muitos não têm a coragem também, que é, Exato. fácil Então, largar é isso que e falar. Você também teve. De largar tudo, falar, cara, não vou mais e pô, é ruim você estar o primeiro ano lá não ter salário. Eu brinco até que o pessoal fala, eu sinto nem falta do salário, eu sinto falta do ticket, lembra? Eu falei, cara, não vale tem tudo, refeição. vale refeição, tinha plano de saúde, tinha tudo, você larga, mas Então, ainda bem que eu tive esse insight há 25 anos, né? Mas. E não me arrependo em hipótese alguma. Então, assim. Galvão, 25 anos de empresa, a gente fala muito de triatlo, mas assim, Galvão gestor, o que você atribui também a todo esse êxito e assim, seus aprendizados como empreendedor? Porque ser empreendedor no Brasil é difícil, Sim. as empresas têm uma taxa de mortalidade altíssima, com 1 ou 2 anos, tá a 25. Qual o Cara, segredo disso também? Eu acho que uma das razões, não tenha dúvida, é ter uma baita equipe e saber delegar, né? Eu acho que a gente é um momento ali muito delicado, porque eu parto do princípio que você tem que delegar e as pessoas têm medo de ter pessoas. Meu pai me ensinou um negócio espetacular que eu levo para a vida. Ele falava: meu filho, não tenha medo de ter pessoas no seu time tão boas ou melhores, de preferência melhores que você, né? Porque você se desafia, é desafiado, então não tenha medo. Mas para você delegar para aquele sujeito, para fazer do jeito que você faz, você tem que ter a confiança plena nesse cara aqui, né? Uhum. Mas eu acho que time é fundamental, né? Esse espírito de todo mundo estar remando para o mesmo lado. Às vezes a gente tem que dar ali um choque frequentemente. Aqui, graças a Deus menos, mas a gente tem pessoas, eu tenho pessoas que estão comigo há 20 anos, Sim. há 25 anos. 3, 4, dos 30, acho que 6 ou 7. Que é um dos segredos, talvez, Não né? tenha De você dúvida. manter a qualidade, porque você Não tem um tenha histórico, dúvida. aprendeu com os erros. Não tenha dúvida. Então, assim, ouvi muito, acho que um dos motivos também eu sempre brinco, ficar rouco de ouvir, né? Eu acho que a gente tem essa característica de, cara, humildade, né? Reconhecer, pô, erramos, não tem problema nenhum, né? A gente ouve muita crítica construtiva, essas a gente leva em consideração e implanta ou não, se fizer sentido, e outras, muitas delas, beleza, faz parte, a gente descarta, mas é essa habilidade de saber ouvir e estar aberto a críticas que, porra, te façam melhor, que façam seu evento melhor, façam uma experiência melhor. Uhum. Hoje mesmo, recebi uma mensagem do nosso amigo Bruno Nardon, hoje. Ele mandou de coisa, eu treinando hoje cedinho, de madrugada, respondi a ele. Ele sugeriu, por que você não coloca um campo no número de peito para o atleta colocar o apelido? Que às vezes é legal, quero se chamar. De guerra. Porque... E aí eu respondi para ele, vou checar. Aí eu, em cima do rolo... Mandou pra 5 e pouco equipe. da manhã mandei, aí 8 e pouco me responderam. É uma questão de segurança e de arbitragem. Porque a gente tem que saber, né? A gente não sabe que o Lelo é o Marcelo. Então, por uma questão de segurança, se der algum BO com o cara... Quem é o Lelo? Exato, O azeitona, tá lá o azeitona. Tipo, exatamente, por exemplo. Por isso. Eu vou até responder o Bruno, assistindo, ele vai assistir, mas eu vou responder, não deu tempo ainda. Mas... Então a gente sempre está aberto a isso. Quer ver uma outra coisa boba? A gente recebeu uma vez uma dica do Focá, da BR, que é uma das grandes assessorias aqui do Brasil, entre várias outras espetaculares que nós temos aqui nesse mercado que acompanhou esse nosso crescimento, né? E muitos deles com muito profissionalismo, e nada é por acaso, né? Sim. Então, assim,
Aí eu falei, cara, isso tem um tempo já, cara, tem muito tempo. Ele falou, Galvão, que a gente colocava na camiseta do atleta, nosso atleta ele recebe 2 camisetas sempre, no 3-day, tá? Camiseta de atleta e camiseta de finisher. E a gente tem o Iron Kids também. Uhum. Na camiseta do atleta, atrás, parece uma bobeira, uma bobagem, você sabe o que eu vou falar, né? Atrás estava atleta. Aí o Foucault falou, pô, Galvão, esse pessoal é tão... Cara, é uma tribo... Sensível. Exato. Vamos dizer sensível. Por que você não põe triatleta? Faz sentido. Aí começamos Atleta. Eu quero dizer, foi um input, cara, faz sentido. Eu já ouvi de vários organizadores falando, não, o sucesso do Ironman vem do dia que eles começaram a chamar de triatleta. Eu falei, não, não é isso. Mas acertaram pra caralho. Mas esse negócio. então, assim, Isso eu chama muita atenção. acho que essa capacidade e a humildade de sempre ficar rouco de ouvir, sempre, cara, e sem dúvida nenhuma, a nossa insistência de não abrir mão da qualidade da entrega. E os patrocínios? Porque você não vive só de inscrição, você vive de Não. patrocinador. Tá mais fácil hoje em dia de explicar o que que é o triatlon, o que que é o Ironman, o risco que envolve o Ironman, Tá mais fácil de explicar, mas não mais fácil de conseguir. de vender. Nosso processo de rodagem de bolsinha é frequente, né? A gente tá sempre rodando a É bolsinha. diário? Diário. Tá no ano bom, tá no ano bom Estamos também. no ano bem, com novos parceiros, né? Hoje a gente tem uma gama de parceiros conosco bem importante, de vários segmentos, né? Como o Itaú BBA, como uma Omint, como agora uma Vivo, uma L'Oréal, novos parceiros. Do Flex, né, também. Do Flex entrou agora, né? Uma Opela, que é divisão de healthcare da Sanofi Aventis, que é uma gigante, que é muito importante ter esse segmento que você só pensa quando está doente, num movimento de wellness, de positividade, de saúde. Trocamos alguns parceiros de segmentos, trouxemos uma cerveja artesanal Etap, sem álcool, e por aí vai, cara. Então, assim, o Mint está conosco há anos, Track and Field, que está conosco há anos, e tantos outros importantes. Então, cara, mas é um processo duro ainda, resistente. O que é mais difícil, fazer uma prova ou buscar patrocínio? Fazer prova. Fazer prova. Mas, tá Tem a bom. dúvida. Tem a dúvida. O que a gente faz cara, de novo, né? Eu brinco quando as pessoas, também estou envolvendo com organização de evento esportivo. Legal, o que você faz? Eu faço provas de futsal. Falei, meu irmão, você está mais para um segmento de palestra, que é um ambiente Controlado. 100% controlado, climatizado, cara, que não depende de nada, nenhum fator externo. Brinco, né? Mas não desmerecendo, mas é diferente. Tem um amigo meu, Esporte outdoor. empresa de eventos também, que faz um pouco de esportes até, enfim, mas uma empresa de diversos eventos. Há muitos anos também, a pessoa é muito competente, como você, e ele estava fazendo um lançamento de um carro. Você sabe dessa história ou não? Não? Lançamento de um carro, premium, caro, tal. Fecharam um espaço maravilhoso, caro, etc. E foi tudo perfeito. Choveu. E no dia seguinte o presidente da empresa liga e fala, olha, a gente não vai renovar. Para resumir a história, o presidente chegou, o manobrista pegou o carro dele e esqueceu o vidro aberto. Não. E caiu aqueles temporais de São Paulo, alagou o carro do cara inteiro, do presidente da empresa. Lei mãe. Acabou, perdeu o cliente. Culpa do manobrista. Manobrista. Você controla, né? Então, assim, Imagina cara. você, são 3 esportes. São né? 3 provas. 3 provas. 3 provas em uma, que tem Exato. interferência do tempo, chove, se trovada não pode ter natação, aí se o atleta tá frustrado porque ele é bom de natação, ele perdeu. Enfim, imagina. A gente cancelou pela primeira vez em 24 anos, o ano passado, uma etapa de natação pela primeira vez, no 70.3 Floripa. Aí o que acontece? Cara, é tudo igual para todo mundo. Cancela por questão de segurança. Assim, muita entrevista. Você perguntar, eu nadava naquele. Né? Mas a segurança em primeiro lugar. Não, lembrando que a gente o ano passado a gente estava com, não me lembro, 1.700 atletas, dos quais 400 fazendo pela primeira vez. Eu tenho que pensar nesses caras, né? Então, assim, a gente tomou uma decisão ali e a gente tomou uma decisão rápida, porque eu não queria deixar virar a noite para anunciar no dia. O cara que já está preocupado, Nem dorme. então já não sou 5 da tarde, a natação cancelada. Então viram duatlon, as pessoas só pedalam e só correm igual para todo mundo. Cara, o que aconteceu? Entregamos um evento que o que tinha para entregar, na nossa leitura, ok.
Mas como experiência do atleta, Claro. é frustrante. A prejudicou. gente recebeu o survey. Cara, despencou. Os Claro. números despencaram. Claro. Do mesmo evento em relação ao ano passado, Sim. a 2023, por exemplo. Então, mas como é que você controla isso? Então, uma vez Segurança em primeiro lugar. eu ouvi de um diretor de prova, uma vez que eu estava em Madison, indo para largar num Ironman lá em Wisconsin, e também tava que o pessoal não se falava de outra coisa, vai ter natação, não vai ter natação. O diretor de prova falou, hey guys, don't worry about the things you can control. Não se preocupa com as coisas que você não pode controlar, absolutamente. Você tem que estar previsto o plano B, Sim. você tem que ter preparado para o pior, para não executar, Uhum. mas tem que estar preparado. Foi o que a gente fez, então assim, mas... Não, eu lembro que teve um Ironman, acho que foi Lake Placid, uma vez que o vulcão entrou em algum lugar assim, tinha um vulcão perto e as cinzas do vulcão, e nos Estados Unidos o cara virou e falou, cara, não vai ter, tipo, 2 dias antes, não vai ter. Tava todo mundo lá, não vai ter a prova, Gabriel, não acabou a precisa ir prova. muito longe. Esse fim de semana, esse agora que passou, teve o 70.3 de Panama City Beach, Sim, olha, na Flórida. que foi uma zona, foi um Cara, caos. um caos, porque eu já fiz 2 vezes o full lá. Por que que foi um caos? Cancelaram a natação, até aí, paciência, Acontece. né? Pessoal, vamos agora lá largar time trial, bike e os 21 e a meia. Beleza. Começaram a largar, tinham, sei lá, 1.800 pessoas, uma prova grande. Muita gente chegou, começou a chegar 4 horas, 4 horas e 30, 5. Cara, de 5 horas e 30 para 8, aí começou a entrar um vento meio esquisito lá no meio do pedal. Cancelaram a prova, para quem tava, tiraram os caras do meio da prova. Quem terminou, terminou. Mas tinha gente que, no meio da prova, acabou a prova. Mandaram um ônibus. Olha, Olha que doideira. caos, cara. Então, assim, É. tá sujeito. Então, Exato. voltando, é muito. Vender patrocínio, É, trazer parceiro é uma tarefa muito difícil. Mesmo com o histórico, mesmo com a sinergia, com um movimento muito bacana. Mas organizar é muito pior. Muito mais difícil. a gente tava em Brasília agora, e, pô, o Galvão, 25 anos de empresa, conhece Brasília, meu conterrâneo lá também. Cara, ele, não, tá legal, tá legal. Aí você, não, tá legal, tá bonito. Eu falei, não, calma, tem domingo. Aí sábado ele, não, calma, que tem domingo. Aí domingo, quando acabou, ele falou, beleza, Agora sim. Agora sim. A gente só realmente respira fundo Porra, quando entrega a última vaga, depois da premiação, ali. à noite, a última vaga, no caso do 70.3, domingo à noite do Ironman, na segunda pela manhã, pro Mundial. Aí, dever cumprido, mas até lá... O Brasil, entendi que está muito acima de entrega do que os outros, na média, né? Muito acima de entrega. Muito. A gente tava no Panamá junto agora, é visível. Você viu lá, é brincadeira. É uma experiência de 3-day, que é boa, mas não para Ironman. Funciona, mas... É o parceiro mais antigo da marca Ironman, né? Então, porque você entrega, senão você já teria sido tirado da estrutura. Não tem dúvida. E aí você sabe como é que é americano. Americano é show me the money, foco no resultado. Meritocracia total, fez. Exato. É isso. Até onde dá para ir? Com essa estrutura, né? Se você pensa em expandir isso para América Latina. Cara, Lelo, a gente abriu esse mercado todo, né? O nosso primeiro contrato era América do Sul. E eu abri mão. Por quê? Porque eu teria que montar Unlimiteds nos lugares. E A Unlimited é a empresa. a Unlimited é a minha É a empresa. sua empresa, que é a dona do evento. Exato. Por que, cara, é muito fácil. Traz um gringo para operar uma prova aqui. Meu amigo, é trâmite com CT, é trâmite com município, é trâmite com estado, Perfeito, é trâmite... Imagina na Argentina, né? Então eu abri mão, mas a gente abriu esse mercado. Tá. Né? Então hoje em dia, esse movimento, pensando dos Estados Unidos para baixo, nós estamos falando de México, Equador, Colômbia, Peru, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, e a gente que abriu isso. É uma loucura, né? Então, assim, Legal demais, né? É muito interessante. Agora, onde a gente consegue chegar, e outra, né? Aquela história a gente está tentado a começar a olhar para outros esportes, a voltar para a nossa origem, que a gente fez muito corrida de rua, né? E replicar essa nossa excelência para outras propriedades. Mas, de novo, né, eu tenho certeza, se a gente não tivesse focado desde 2015, quando eu fiz um movimento de cisão com a Latin Sports e a Unlimited, e eu resolvi focar 100% no triatlon, eu não tenho dúvida que a gente não teria
essa jornada exitosa que a gente teve, eu não tenho dúvida. Então, assim, mas eu acho que aqui dentro a gente tem que, se bobear, cabe mais um 70.3, o meu sonho é ampliar o 3D. O 3D é um projeto deficitário, mas no fim 3D, o que que é? é o nosso circuito de curta distância. Ah, tá bom. 3D Series. São 4 etapas por ano. A gente está fazendo Bertioga, abriu uma praça em Sorocaba, foi o primeiro triatlon em Sorocaba o ano retrasado. Mas quando eu falo deficitário, por outro lado, eu estou alimentando a minha base. Claro. Né? Então, assim, mas meu sonho é ter 10 3Ds por ano. Aquele CRM que você vai trazendo seu cliente, vai passando ele até chegar na tua marca premium, que é o Exatamente, Ironman. que é o que a gente quer. Né? Que o cara... Geração de lead, né? Exatamente. Captação, não é nem geração, é captação, né? Exatamente. Você captou na e... veia. Na veia. E dá... Aí, você vai no 3D, você tem lá um backdrop Ironman, é o início da sua jornada, é isso. Cara, olha que engraçado. Eu, como atleta, fui fazer 300.3 de Palmas e a gente foi. E aí, do nada, voltei para São Paulo e recebo a ligação da Limited. Ah, vem aqui na Casa do Brasil pra gente fazer a reunião de feedback. Você lembra Mas disso? faz isso, cara. E eu entrei lá, foi uma das primeiras vezes que eu entrei Que lá. foi 2016 ou 17? Foi o primeiro, acho que foi 16. 16. Você não tinha. Lá você contou que ia começar o 3D. Isso. Lá você falou que Foi 17, isso mesmo. Tava Então essa foi ideia. 16. Ele falou, cara, até que eu começar o 3D e tal, aí falou de Palmas, mas foi muito legal de sentar os atletas para falar o que você achou e ali, a gente, como cliente. Porque eu acho que uma das coisas que o mercado acaba sendo muito amador, ainda o organizador não é profissional, trata, é atleta, pagou, paga assim, ninguém ouve o cliente, não, eu acho que a palavra cliente ainda é meio proibida, eu falo pro cara, não é atleta, é o seu cliente. É isso. O que ele pagou, ele quer tal, o que está acontecendo, o que não está. Isso eu lembro na época, eu achei, é muito simples, quer fazer uma reunião de feedback, não tem nada de tecnologia, IA, cara, uma reunião de feedback, ouve o cliente. É isso. Põe lá, tira um suco, um negócio, vamos trocar de ideia. ouvir. Isso é um grau de humildade, porque 25 anos. Você já sabe fazer de trás pra frente pra trás. Mas o grau de humildade que Podia falar, continua... caguei, eu faço, já sou o cara Eu já daquela. sei, eu já... Um minuto pra se perder. um minuto. Vou contar um caso rápido aqui. Paulo Kakinoff. Vocês conhecem. Ex-presidente da Gol. Ficou lá há muitos anos. Ele era do conselho. Nosso primeiro episódio aqui do Performance Nosso primeiro CSA Performance foi. CSA foi com o Kakinoff. Antes de ele assumir como executivo, ele estava no conselho. E aí convidaram ele para assumir. Ele já conhecia o business, porque ele já estava no conselho. E ele falou, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas talvez um mês, ele não assumiu a cadeira de CEO e ele ficava voando em várias rotas, diversas rotas pelo Brasil, não só a ponte aérea que é a mais importante, a mais rentável, a mais importante, mas várias rotas. E todo final de voo, ele ia lá para frente e falava, olha, deixa eu me apresentar, eu sou Paulo Kakinoff, eu sou o novo presidente da Gol, eu estou aprendendo o negócio. Então eu vou no final, quando a gente pousar, eu vou estar no final, ou no final da escada, ou no finger, esperando quem quiser falar comigo. Eu estou aberto a ouvir para eu aprender com vocês. Legal. A lá Rolinha Amaro, né? Exato. E aí ele tinha um bloquinho e ele ia anotando o que os clientes falavam, os feedbacks todos. Quando ele de fato assumiu como CEO, ele já tinha todo o planejamento estratégico dele, porque ele tinha ouvido o cliente. É o que você faz. É isso. Aliás, o Kakinoff, eu sei que ele é ciclista, né? Precisamos trazer ele pro mundo. Não, e eu vi agora o podcast Agora que ele vai fazer também. maratona, então. Fez Chicago ano passado. Tá na hora. Precisa trazer pro triatlo. Já tá no caminho. E tá fazendo kite, já tá ambientado com o mar ali, né? Quando a gente conversou, ele tava no kite e no ciclismo. Então, ó, tá ali, tá na hora. Aqui, estão te intimando aqui. Meu convidado, hein? Pergunta final? Vamos Pergunta encerrar, final. a gente já fica, a Bora. gente perde os horários aqui, ainda bem que não tem ninguém aqui, senão a gente estava expulso aqui já. Galvão, no final a gente faz a pergunta RN Investimentos, né? Então, RN, agradecer o João ali, que tá nosso patrocinador, então mais especialista em investimento, trabalha em ajudar você a tomar as melhores decisões financeiras na sua vida e descomplicar a tua vida, a sua relação, mudar a tua relação com o dinheiro. Então, vou deixar os links aqui da RN Investimentos, procura o João lá, fala que veio pelo Performance SA para puxar nossa sardinha também, né? Léo? Garantir aqui. Você falou, eu vou mudar um pouquinho a pergunta era o que é sucesso para você, mas você falou que não gosta da palavra sucesso. Então, o que é êxito para você? Cara, essa é muito fácil de responder, né? Êxito é todo dia, ou a cada evento, ou a cada jornada de preparação para um evento, que tem essa, né? Eu sempre falo que a linha de chegada é só o começo, né? De uma nova fase, mas a jornada para o evento faz toda a diferença. E êxito para mim é, a cada evento, a cada jornada, ter a certeza que a gente fez a diferença na vida daquele atleta, daquele triatleta, daquela pessoa, independentemente de qualquer coisa. A única certeza que a gente tem, é o que nos motiva, é o que me motiva particularmente, é o que me motivou a virar a chavinha 180 graus,
saindo de uma carreira exitosa no mercado financeiro, de acordo com a minha perspectiva do que é, né, ter êxito financeiro, mas eu tinha, independente financeiro, não dependia mais dos meus pais, né? Eu agora que tenho filhos grandes, vejo, né, o quanto eles vão ter que ralar, exato. Então, isso para mim é isso, é poder a cada evento ter a certeza que a gente foi muito, muito impactante na vida daquela pessoa e aquela pessoa é uma pessoa melhor durante esse processo, né? Isso não tem preço. Porque para a pessoa que passa, se decide fazer um triatlon, é um processo não tenha dúvida. Muito importante de autoconhecimento, de superação, que muda para o resto da vida. Exatamente. E quando você pensa na média e na longa distância, é mais ainda. Mais ainda. Então, assim, então a gente vê, cara, a gente recebe, eu falo, fico arrepiado, acho que é um dos motivos que a gente ainda continua à frente disso. Sempre depois de evento a gente recebe vários, e é uma coisa curiosa que eu queria pontuar também, acho que pegando o gancho dessa carreira nossa, dessa nossa jornada ser exitosa, eu recebo todos os e-mails da Unlimited, todos. No contato @Unlimited, eu recebo todos. A grande maioria bato o olho, eu sei que tem gente ali, ora produção, ora marketing, ora saque, sei que vai ser endereçado, mas qualquer coisa que me chama a atenção, opa, moçada, realmente aconteceu isso? Então o pessoal sabe que eu recebo todos também. Claro. Então assim, isso eu acho super importante também para você, né? Como a gente é uma empresa pequena, né, tudo tem prós e contras. Então Sim. eu quero ter pelo menos o conhecimento de tudo que está acontecendo. Claro. Né? Então eu faço questão. Se fosse uma empresa de 12, 15 mil funcionários, não esquece. O cara ia receber 900 mil e-mails por dia. Mas não, a gente recebe uma média de, sei lá, risco dizer, 150 por dia, 200 por dia, eu vejo todos. Então assim, cara, acho que é por aí, cara. Então, se Deus quiser, a gente tem mais 25 anos aí fazendo a diferença na vida das pessoas com triatlon, com Ironman, com 70.3, com 3Day. E eu faço uma provocação aqui de quem ainda nunca experimentou o multiesporte, que é o triatlon, venha, porque vai mudar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado. Valeu. Maravilhoso. Valeu. Sempre maravilhoso. Obrigado. Dava mais umas 3 horas aqui, né? Dava. Valeu, pessoal. Galvão, obrigado. Nos vemos daqui a 2 semanas lá em Floripa. Se Deus quiser. Sem chuva, se Deus quiser. Sair, por exemplo. Não, brincadeira, até o pessoal do marketing da rede social deles fez até um post chamando o sol. Quando esse episódio for ao ar, já vai ter sabido se choveu ou não. Mas fizeram, vamos chamar o sol, não sei o quê. Os 2 últimos anos foram terríveis. Terríveis. Muita chuva, muito frio. 2 anos, um com chuva. Terríveis. 23, 24 foram terríveis. Mas, cara, de novo, né? Bora. Mas vamos nessa. É isso. Valeu, obrigado. É isso. Bom, galera, obrigado aí por ter curtido o Performance SA com o Carlos Galvão. Nos vemos no próximo mês. Valeu. Valeu, moçada.